A curiosidade do padre Julian o levou a colocar uma câmera em um caixão na esperança de descobrir a verdade por trás da misteriosa morte do Sr. Thompson. Mal sabia ele que a filmagem revelaria um segredo chocante que mudaria tudo de forma perturbadora. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. O evento abalou a tranquila comunidade da região, onde a vida girava em torno da histórica igreja. O Sr. Thompson, um membro muito respeitado da comunidade, faleceu repentinamente, deixando uma família enlutada e muitas perguntas sem resposta. O padre Julian, o pároco, não era apenas um homem de fé, mas também uma alma curiosa com formação em biologia. Sempre foi fascinado pelos mistérios da vida e da morte, e o caso do Sr. Thompson despertou seu interesse. O relatório da autópsia não forneceu nenhuma causa clara para a morte, e essa falta de esclarecimento pesava no coração dos entes queridos do Sr. Thompson. Uma noite, enquanto o padre Julian estava em seu escritório, cercado pelo brilho quente da lâmpada de sua mesa e pelo leve cheiro de livros antigos, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Ele havia lido sobre o uso de fotografia em lapso de tempo no estudo da decomposição e se perguntou se uma abordagem semelhante poderia lançar luz sobre o caso do Sr. Thompson. Com uma mistura de excitação e apreensão, decidiu falar com a Sra. Thompson. No dia seguinte, ele encontrou a Sra. Thompson na igreja, uma mulher de quase 60 anos, ainda visivelmente abalada pela tristeza. Ele a convidou para se sentar no escritório, tentando escolher cuidadosamente as palavras. Sra. Thompson, começou o padre Julian, com uma voz suave, mas determinada. Eu estive pensando muito sobre a morte do seu marido e sobre como podemos obter respostas para as perguntas que todos temos. Ela olhou para ele, seus olhos ainda vermelhos e inchados de tanto chorar, mas acenou para que ele continuasse. Eu li sobre o uso de fotografia em lapso de tempo para estudar a decomposição, ele disse, escolhendo suas palavras com cuidado. Gostaria de tentar algo semelhante com o corpo do Sr. Thompson. Minha proposta é colocar uma pequena câmera discreta dentro do caixão dele para observar o processo de decomposição ao longo do tempo. Os olhos da Sra. Thompson se arregalaram de surpresa e ela engoliu em seco. Colocar uma câmera no caixão? Repetiu, a incredulidade evidente em sua voz. Sim, respondeu o padre Julian. Eu sei que parece incomum, até mesmo perturbador. Mas acredito que essa abordagem pode nos dar pistas sobre a causa da morte do seu marido e fornecer as respostas de que tanto precisamos. Ela ficou em silêncio por um longo momento, processando a proposta. A dúvida e a resignação estavam evidentes em seu rosto. Padre Julian, disse ela finalmente, não sei se uma câmera pode descobrir a verdade por trás da morte misteriosa do meu marido. Ele inclinou-se para a frente, os olhos cheios de compaixão. Entendo seu ceticismo, Sra. Thompson. Mas estou desesperado para encontrar a verdade e trazer algum conforto para você e sua família. Prometo que farei isso com o máximo respeito e discrição. A gentileza e a paixão do padre Julian tocaram a Sra. Thompson. Ela viu a sinceridade em seus olhos e sentiu uma pequena faísca de esperança. Com um suspiro profundo, ela finalmente disse, se você acredita que isso pode ajudar, então tem o meu consentimento. O padre Julian sorriu, aliviado. Obrigado, Sra. Thompson. Prometo que farei tudo ao meu alcance para encontrar as respostas que buscamos. O sucesso da experiência dependia da capacidade da câmera de funcionar perfeitamente no ambiente desafiador do caixão. Após muita deliberação, o padre Julian escolheu um sistema de câmera sem fio de última geração com visão noturna. A câmera era pequena e discreta, não maior que uma caixa de fósforos, mas tinha uma impressionante duração de bateria e alta definição. O dispositivo foi projetado para suportar extremos de temperatura e umidade, garantindo que continuasse a funcionar nas duras condições do caixão selado. Para superar o problema de capacidade de armazenamento, o padre Julian optou por uma solução baseada em nuvem. A câmera transmitiria continuamente as filmagens para um servidor seguro online, permitindo-lhe acessar o vídeo de qualquer dispositivo com conexão à internet. Isso minimizaria qualquer perturbação dos restos mortais do Sr. Thompson. O padre Julian também investiu em uma antena de alto ganho para garantir uma conexão sem fio estável entre a câmera e a rede Wi-Fi da igreja. Ele cuidadosamente posicionou a antena na cripta, certificando-se de que estava oculta e protegida de qualquer interferência potencial.
Para alimentar a câmera e o sistema de transmissão sem fio, empregou uma combinação de baterias de lítio de longa duração e um painel solar que carregaria uma bateria de backup durante o dia, garantindo um suprimento constante de energia, mesmo na escuridão da cripta. Com esses obstáculos técnicos superados, o padre Julian sentiu-se confiante de que sua experiência produziria os resultados que ele buscava, lhe permitindo observar o processo de decomposição sem interrupções. O padre Julian sabia que a tecnologia que havia escolhido com tanto cuidado logo revelaria uma verdade horripilante que o abalaria profundamente. No dia do funeral do Sr. Thompson, ele instalou discretamente a câmera dentro do caixão, posicionando-a para capturar a melhor vista possível. Ao fechar a tampa, fez uma prece silenciosa, esperando que esta experiência pouco ortodoxa proporcionasse as respostas que todos procuravam. O caixão foi colocado na cripta da igreja, onde permaneceria por 6 meses antes do enterro. O padre Julian sabia que esse atraso poderia levantar algumas suspeitas na comunidade, mas estava preparado para enfrentar qualquer dúvida ou preocupação. Quando o padre Julian configurou o sistema de câmera sem fio no caixão do Sr. Thompson, tinha a intenção de rever a filmagem ao final de cada mês. Ele queria monitorar o processo de decomposição, na esperança de capturar qualquer desenvolvimento incomum. No entanto, com o passar dos meses, o padre se viu cada vez mais sobrecarregado com suas obrigações diárias. Finalmente, após 5 meses, ele sabia que não podia mais adiar a revisão da filmagem. O padre Julian sentou-se ao computador, suas mãos tremendo ligeiramente quando acessou o sistema de armazenamento na nuvem. Respirou fundo, fez uma prece silenciosa e começou a rever a filmagem em velocidade acelerada. Seus olhos ampliavam a cada quadro que passava. Quando a filmagem mostrou o corpo do Sr. Thompson se decompondo a uma taxa alarmante, muito mais rápida do que qualquer coisa que ele já tinha visto ou lido, ele soltou um grito alto. A carne parecia derreter, os ossos se tornavam expostos em apenas alguns meses, em vez de anos. Um arrepio desceu pela espinha do padre enquanto ele observava a progressão não natural da decomposição. Sua mente correu com possibilidades, tentando entender o que poderia ter causado tal aceleração drástica. Ele sabia que fatores como temperatura, umidade e atividade de insetos poderiam influenciar a taxa de decomposição, mas isso era algo completamente diferente. Enquanto continuava a rever a filmagem, seu horror cresceu. Ele percebeu estranhas descolorações na carne restante, padrões que sugeriam a presença de uma substância desconhecida ou organismo. Seu conhecimento científico levou a suspeitar de jogo sujo. Ele havia lido sobre certos produtos químicos e bactérias que poderiam acelerar a decomposição, mas nunca tinha ouvido falar deles sendo usados dessa forma. As implicações eram surpreendentes, e o padre Julian sentiu uma onda de náusea. Ele estava lidando com algo muito mais sinistro do que havia imaginado e sabia que precisava agir rapidamente. Com o coração pesado e um espírito determinado, o padre Julian começou a planejar seus próximos passos. Precisaria consultar especialistas em ciência forense e investigação criminal, mantendo a máxima discrição para evitar alarmar a comunidade ou alertar qualquer suspeito em potencial. A senhora Thompson era a única que sabia sobre seu plano de observar o corpo. O padre Julian decidiu visitá-la e compartilhar sua descoberta inquietante. O padre Julian estava sentado na sala de estar da senhora Thompson, suas mãos firmemente entrelaçadas em seu colo enquanto se preparava para explicar suas descobertas. A luz suave do fim de tarde atravessava as cortinas, lançando um brilho quente sobre a sala, mas o ambiente estava carregado de tensão. Senhora Thompson, começou ele, com uma voz calma, mas tensa. Eu revi as filmagens da câmera. Ela olhou para ele, suas mãos começando a tremer. O que você encontrou, padre Julian? Ele respirou fundo, procurando as palavras certas. A decomposição do corpo do Sr. Thompson está acontecendo a uma taxa alarmantemente rápida. Muito mais rápida do que deveria. Isso sugere que pode haver algum tipo de interferência externa. A senhora Thompson levou a mão à boca, seus olhos arregalados de choque. O que isso significa? Ele não morreu naturalmente? Eu não posso afirmar isso com certeza ainda, respondeu o padre Julian. Mas eu suspeito que pode haver algo mais em jogo. Algo que precisamos investigar mais a fundo. Ela balançou a cabeça, tentando processar a informação. Mas como isso é possível? Quem faria algo assim? O padre Julian inclinou-se para a frente, olhando-a nos olhos. Eu já entrei em contato com um colega de confiança no campo de ciência forense. Ele tem a experiência necessária para nos ajudar a entender o que está acontecendo.
A senhora Thompson começou a chorar, suas lágrimas caindo silenciosamente pelo rosto. Eu só quero saber a verdade, padre. Eu preciso saber o que aconteceu com meu marido. Ele estendeu a mão, segurando a dela com firmeza. Eu prometo que farei tudo ao meu alcance para descobrir a verdade. Manterei você informada sobre qualquer novo desenvolvimento. Ela olhou para ele com gratidão, embora ainda estivesse abalada. Obrigada, Padre Julian. Não sei o que faria sem você. Ele sorriu levemente, tentando transmitir um pouco de esperança. Estamos juntos nessa, Sra. Thompson. Vamos encontrar as respostas que você merece. Enquanto ele se preparava para sair, algo chocante aconteceu. Com as mãos trêmulas, a Sra. Thompson pegou o telefone e discou o número de Robert, o homem com quem estava envolvida nos meses anteriores à morte de seu marido. Seu coração batia forte enquanto aguardava que ele atendesse. Alô? A voz de Robert soou fria e calculista do outro lado da linha. Robert, sou eu. Começou ela, a voz trêmula de medo e ansiedade. Precisamos conversar. É sobre o experimento do Padre Julian. O que aconteceu? Robert perguntou, o tom da sua voz ficando ainda mais sério. Ela engoliu em seco, tentando controlar o pânico. A decomposição do corpo do meu marido está acontecendo muito mais rápido do que o normal. O Padre Julian suspeita que algo está errado. Ele está investigando isso. Houve uma pausa do outro lado da linha. Quando Robert falou novamente, sua voz estava repleta de urgência e determinação. Escute, você precisa ir à igreja agora mesmo e exigir que enterrem seu marido o mais rápido possível. Precisamos pôr fim às investigações do Padre Julian antes que ele descubra mais. Mas Robert, e se ele já souber demais? E se isso só piorar as coisas? A Sra. Thompson estava dividida entre a lealdade ao seu falecido marido e o medo do desconhecido. Não temos outra escolha, insistiu Robert. As ações do Padre Julian estão apenas causando mais dor e sofrimento para você e sua família. Faça isso agora, pelo bem de todos nós. Ela respirou fundo, tentando acalmar seu coração acelerado. Tudo bem, eu farei isso. Boa menina, respondeu Robert. Vá imediatamente. Precisamos acabar com isso de uma vez por todas. Desligando o telefone, a Sra. Thompson respirou fundo, tentando acalmar seu coração acelerado. Com passos firmes, dirigiu-se à igreja de St. James. Ao chegar, encontrou o Padre Julian em seu escritório, envolvido em papéis e reflexões. Padre Julian, disse ela, entrando na sala com olhos arregalados de pânico. Preciso falar com você agora mesmo. O padre levantou os olhos, surpreso pela intrusão repentina. Sra. Thompson, o que houve? Por favor, sente-se. Não, padre, respondeu ela, a voz trêmula. Eu exijo que meu marido seja enterrado imediatamente. Não posso esperar mais. O Padre Julian franziu a testa, percebendo o medo e o desespero no rosto dela. Sra. Thompson, entendo sua dor, mas precisamos continuar com a investigação. Algo muito estranho está acontecendo. Não, ela gritou, interrompendo-o. Eu não suporto a ideia de seu corpo permanecendo na cripta por mais tempo. Por favor, faça isso agora. O padre tentou acalmá-la, falando com voz suave. Sra. Thompson, por favor, compreenda. Estamos tentando descobrir a verdade sobre o que aconteceu. Apressemos o enterro pode significar perder informações importantes. Ela balançou a cabeça vigorosamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não me importa. Suas ações estão beirando o sacrilégio, interferindo na ordem natural das coisas. Enterre-o agora. O Padre Julian suspirou, percebendo que havia mais na insistência dela do que apenas dor e sofrimento. Sra. Thompson, vou considerar seu pedido, mas precisamos pensar com cuidado. Prometo que farei tudo ao meu alcance para trazer paz à sua família. Você não entende, ela murmurou, quase para si mesma. Preciso que isso acabe. Enquanto ouvia os apelos de Sra. Thompson, uma sensação de desconforto começou a crescer no estômago do Padre Julian. Ele não conseguia afastar a sensação de que a insistência dela em um enterro imediato era mais do que apenas a dor de uma viúva enlutada. Ele pensou na decomposição acelerada, nas suspeitas de algo errado,
e na reação de Sra. Thompson quando ele compartilhou suas descobertas pela primeira vez. Lentamente, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, e ele percebeu que estava prestes a descobrir um segredo obscuro. Com um suspiro pesado, o padre Julian disse a Sra. Thompson que consideraria seu pedido, mas precisava de algum tempo para pensar. Ele garantiu que faria tudo ao seu alcance para trazer paz à família, mas não poderia ignorar as evidências de algo mais sinistro. Quando Sra. Thompson saiu da igreja, o padre Julian sabia que o caminho à frente estaria repleto de perigos e incertezas, mas estava pronto para enfrentar os desafios, armado com a verdade e um compromisso inabalável com a justiça. Ele então contatou seu antigo amigo, o detetive Parker, e juntos começaram a investigar as circunstâncias em torno do caso, começando com a equipe forense responsável pela autópsia do Sr. Thompson. Conforme se aprofundavam na investigação, padre Julian e o detetive Parker notaram discrepâncias nos relatórios forenses. As histórias não se alinhavam, e as explicações para a decomposição acelerada pareciam suspeitas. O detetive Parker, com seu olhar penetrante e experiência, sabia que algo não estava certo. Ele convocou a equipe forense para mais um interrogatório, determinado a arrancar a verdade. Senhores, precisamos rever alguns detalhes da autópsia do Sr. Thompson, disse Parker, observando cada um atentamente. Algo não bate nos relatórios. E vamos esclarecer isso agora. A equipe forense trocou olhares nervosos. O clima na sala ficou tenso, e a pressão aumentava. Finalmente, sob o intenso questionamento de Parker, um dos membros da equipe não aguentou mais. Eu não posso mais continuar com isso, disse o técnico, sua voz trêmula. Robert nos subornou. Parker estreitou os olhos, encorajando-o a continuar. Subornou para o quê? O técnico respirou fundo, claramente abalado. Ele nos pagou para falsificar os relatórios de autópsia. O Sr. Thompson foi envenenado, mas Robert nos instruiu a esconder isso. Disseram para introduzirmos uma bactéria no corpo, que aceleraria o processo de decomposição. Assim, ninguém descobriria a verdadeira causa da morte. O detetive Parker ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. Então, ele se aproximou do técnico, colocando uma mão firme em seu ombro. Você fez a coisa certa ao falar. Agora, precisamos corrigir isso e levar os responsáveis à justiça. Vamos reunir todas as provas que temos e confrontar a Sra. Thompson e Robert. Armados com essa nova informação, padre Julian e o detetive Parker confrontaram a Sra. Thompson. A fachada da viúva outrora enlutada desmoronou quando as evidências contra ela se acumularam. Na sala de interrogatório, ela desabou em lágrimas e confessou seu papel na morte do marido. Ela estava tendo um caso com Robert, que a convenceu de que envenenar o marido era a única maneira de ficarem juntos. Consumida pelo desejo de uma nova vida com Robert, Sra. Thompson administrou o veneno ao marido desavisado. Enquanto a confissão se desenrolava, padre Julian ouviu com o coração pesado, lutando para reconhecer a mulher que conhecia como uma esposa devota, com a assassina de sangue frio diante dele. Ele ofereceu uma oração silenciosa pela alma do Sr. Thompson e pediu força para guiar a Sra. Thompson rumo à redenção. Percebendo que seu esquema havia sido desvendado, Robert fez uma tentativa desesperada de escapar da justiça. Ele fugiu da cidade, esperando começar uma nova vida em outro lugar. No entanto, o detetive Parker já havia alertado as autoridades. Após uma tensa caçada, Robert foi preso na fronteira, seus sonhos de liberdade destruídos. No final, a justiça foi servida. Sra. Thompson, Robert e os membros corruptos da equipe forense foram presos e enfrentaram as consequências de suas ações. O padre Julian, embora abalado pela provação, encontrou consolo no conhecimento de que a verdade prevaleceu. Ele refletiu sobre os eventos que ocorreram e jurou estar presente a cada passo do caminho para a família Thompson, oferecendo orientação e apoio. O padre também fez uma promessa silenciosa a si mesmo de sempre defender a verdade e a justiça, não importando o custo. O que você faria se descobrisse que alguém estava ocultando a verdadeira causa da morte de um ente querido? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.